como palmeirense, eu torço que o Flamengo não monte seu estádio. Porque ele vai fazer tudo o que os clubes podem fazer e não fazem. Eu tenho quase certeza. Então, assim, creio eu que essa situação aí do Flamengo de dominância, tanto em termos técnicos, em termos táticos, em termos financeiros, vai perdurar por muitos anos. É grana escondida, né? Que já é uma grana presente e que o Flamengo saiu na frente dos demais, cara. E não tem o que chorar. Sócio do banco, o BRB é uma vergonha, né? Decisão da Supercopa do Brasil, o jogo na Arena BRB. São Paulo também tá para lançar um banco digital aí, o SPFC Bank. Cara, quando o São Paulo estiver chegando nos 5 mil clientes, o Flamengo já vai estar passando dos 10 milhões. Então, assim, é um desnível absurdo, cara. É uma realidade totalmente... Você tá entendendo por que o Flamengo traz o Vidal e o Palmeiras tá atrás de um Gregory, por exemplo? Você entende o porquê que os valores assustam para um Mundial não, né? Mundial, infelizmente, a gente não tem. A gente tem um Campeonato Brasileiro... E vim trazer uns vídeos aí do que os palmeirenses, né, corintianos, estão falando sobre a gente aí. Vamos pro vídeo? Que assim, acabou de ser aprovado pelo Banco Central, tá tudo certo. Para os acionistas do BRB, espetacular, porque até então o Banco de Brasília não era um banco tão conhecido assim. E agora, com essa parceria com o Flamengo, os caras vão ganhar uma enxurrada de cliente. O que vai ter de flamenguista cancelando conta em outros bancos só para virar correntista do Banco BRB para poder ajudar o Flamengo, né? Já que o Flamengo vai ter 50% nos lucros, cara, não tá escrito. É 50%. E pro Flamengo é espetacular, 50% do vai lucro. encher mais ainda os cofres de dinheiro, cara. O Flamengo já é um time que vive uma realidade. Em plena América do Sul, o Flamengo vive uma realidade de time europeu. Assim, se colocasse o Flamengo para disputar Campeonato Português, o Flamengo brigaria pelo título tranquilo. Campeonato holandês, campeonato espanhol, o Flamengo ficaria ali pelo menos em terceiro. Campeonato inglês, o Flamengo brigaria na parte de cima. Enfim, qualquer campeonato europeu, o Flamengo brigaria na parte de cima da tabela, rapaziada. Então, o Flamengo já vive uma disparidade absurda em relação aos demais aqui do Brasil, em termos técnicos, em termos táticos. E agora, mais do que nunca, em termos financeiros, né? Mais do que nunca, o Flamengo ele sobe um degrau assim que eu diria que é inalcançável para os demais clubes aqui do país, cara. O Flamengo tá alcançando um patamar que não vai dar para chegar perto. É outro patamar. Sinceramente, não tem como. Outros times também estão aderindo a essa questão aí de banco digital, enfim. O Palmeiras lançou essa semana aí, se eu não me engano, o Palmeiras Pay. Mas não dá para comparar, rapaziada, porque o Palmeiras lançou essa semana, tá chegando a 3 mil clientes agora. O Flamengo, cara, em parceria com o BRB, já está ultrapassando os 2 milhões de clientes. Então, enquanto o Palmeiras está chegando nos 3 mil, o Flamengo está passando dos 2 milhões. São Paulo também está para lançar um banco digital aí, o SPFC Bank. Cara, quando o São Paulo estiver chegando nos 5 mil clientes, o Flamengo já vai estar passando dos 10 milhões. Então, assim, é um desnível absurdo, cara. É uma realidade totalmente diferente. Claro que isso daí não garante título, né? O Flamengo vai ter que manter esse profissionalismo aí, diretoria competente. A gente tem algumas ressalvas aí em relação à diretoria do Flamengo, algumas posturas que eu particularmente não concordo, mas não dá para negar que tanto o Landim quanto o Braz, e além de outros também que ficam nos bastidores e terminam não aparecendo tanto, quando eles saírem do Flamengo, eles vão colocar pessoas de confiança deles. Então, assim, creio eu que essa situação aí do Flamengo de dominância, tanto em termos técnicos, em termos táticos, em termos financeiros, vai perdurar por muitos anos. O Flamengo tem 3 times, velho. Assim, não dá pra comparar com os demais. O time C do Flamengo briga por título do Campeonato Brasileiro. O time C do Flamengo briga por Copa do Brasil. O time C do Flamengo briga por Libertadores. Então, assim, é uma diferença, é uma disparidade que não tem como fazer comparação. Esses dias aí, eu vi um torcedor São Paulino falando, por que criticaram tanto o primeiro jogo do São Paulo na temporada? O São Paulo foi mal, beleza, mas o Flamengo também empatou lá com o Madureira. Cara, não dá, né? A pessoa que escreve isso não pensa, a pessoa não raciocina. O Flamengo, ele tem o direito, ele tem o crédito de repente, num jogo ali de início de temporada, não jogar tão bem assim, acontece, faz parte. Os caras estão ganhando tudo há anos.
O Flamengo pode se dar ao luxo de num jogo ou outro não ir bem. O São Paulo não pode, cara. O São Paulo hoje tá num nível que não dá pra colocar na mesma frase que o Flamengo. Então, assim, pra vocês verem, né? A gente não tá falando de qualquer time, tá falando do São Paulo, gigante do futebol brasileiro. Então, só pra vocês terem uma ideia de como o Flamengo tá na frente dos demais. E o outro time que disputa com o Flamengo, que é o Palmeiras, que pode sim complicar pro Flamengo essa temporada, pode tirar títulos do Flamengo esse ano, também tá numa situação em que os próprios torcedores palmeirenses estão questionando, cara. Os próprios torcedores palmeirenses estão vendo que a disparidade do Palmeiras, que é um outro time que ganha tudo ao lado do Flamengo esse ano, diminuiu. E o Flamengo vem aumentando. O Arley aqui, ó, queria que vocês falassem do Fla ser sócio do banco. O BRB é uma vergonha, né? Decisão da Supercopa do Brasil, o jogo na Arena BRB, na Arena BRB, Brasília, vendendo ingresso antes lá, quem tiver o aplicativo. Então, e Brasília não tem vento. Eu tô preocupado, se tivesse um ventinho lá, né? A torcida do Flamengo ia espanar, mas não tem vento em Brasília. É um estado com clima seco, tô preocupado, viu? Eu tenho percebido que a galera, ela fica meio curiosa quando eu comparo o Palmeiras ao Flamengo e o porquê que tem tantos elogios que sobram pro Flamengo. Vocês vão perceber nesse corte que eu gostaria de criticar o Flamengo. Teve momentos do planejamento do Flamengo que eu era um cara que duvidava que pudesse dar certo no longo prazo, mas a maneira como eles enxergam business aqui no Brasil e futebol, eu tiro meu chapéu porque realmente se mostram competentes para entender o valor do Flamengo. E vocês vão perceber nesse corte que existem clubes que estão preocupados no seu desenvolvimento futuro e os seus gestores pensam nisso, tá? E existem clubes que estão preocupados, que quem comanda o clube tá mais preocupado com o próprio bolso. 180 milhões, Baran. 180 milhões na peita, velho. Ora, você tá entendendo por que o Flamengo traz o Vidal e o Palmeiras tá atrás de um Gregori, por exemplo? Você entende o porquê que os valores assustam para a Sociedade Esportiva Palmeiras quando a gente fala a respeito de contratações? O patrocínio parou no tempo, cara. O patrocínio não acompanhou as conquistas. E esse foi um dos piores legados da Leila chegar na presidência. Um pedido que eu faço aqui, será que o Nottingham Forest não quer contratar a Leila? Porque já que, segundo ela, as maiores vendas têm sido ali enquanto ela tá na gestão do Palmeiras, acho que o Nottingham Forest não precisava ficar contratando o Danilo, contratando o Scarpa. Eu acho que ele podia contratar a Leila para trabalhar na formação de base, porque parece que ela entende muito de negócio, né? E agora esse conflito interno que trouxe o Nicola, dela conversar com ela mesmo, loucura, meus amigos, que a gente tá vivendo. Cara, o Flamengo dá um tapa na cara todo dia, né, mano? Os caras já chegaram num patamar de redes sociais, já pararam pra comparar o que o Flamengo representa em redes sociais e os demais. Daqui a pouco a gente pode fazer isso aqui também. Mas assim, vocês estão entendendo um clube que não tá com medo de ser protagonista? Eu, como palmeirense, eu torço que o Flamengo não monte seu estádio. Porque ele vai fazer tudo o que os clubes podem fazer e não fazem. Eu tenho quase certeza. Boto minha mão no fogo pelo dirigente do Flamengo? Não. Mas eu tenho quase certeza que eles vão fazer tudo aquilo que os outros não fazem. Porque eles já se mostram na prática fazendo muita coisa que outros poderiam ter feito, mas que ficaram com medo. Né? Vê a estrutura do futebol atual, cara. Tá muito presente, tá? Então, assim, é grana escondida, né? Que já é uma grana presente e que o Flamengo saiu na frente dos demais, cara. E não tem o que chorar. Ah, mas tem uma diferença também das cotas televisivas que o Flamengo recebe. Mas quanto mais eles mostrarem esses agregadores de mídia, mais o Premiere, mais a televisão vai pagar mais pro Flamengo. Porque o Flamengo vai converter mais pra televisão. Então, quanto mais o Flamengo se provar aí nesses agregadores de mídia social e até mesmo, né, da procura e do aquecimento que o torcedor do Flamengo vem tendo pela empolgação natural que gera o time do Flamengo, as conquistas entre Palmeiras e Flamengo, elas foram as mesmas. Acho que o Palmeiras ainda tem um Mundial não, né? Mundial, infelizmente, a gente não tem. A gente tem um Campeonato Brasileiro a mais do que o Flamengo nesse período. Mas mesmo assim, o Flamengo ele conseguiu utilizar dos títulos para bombar essa parte financeira do clube, né? E o Palmeiras está apresentando dificuldades de caixa, dificuldades para pagar o Peñarol. E o Corinthians, eu acho que só não acompanhou esse momento de redes sociais porque a mini crise que o Corinthians se envolve. Que assim, O vídeo de hoje tá aí. Os palmeirenses aí tudo com medo da gente, né, cara? O Flamengo cada vez mais querendo crescer. E vamos pra cima dele, né? Palmeirense, joguei agora. Vamos ver o que vai dar pra vocês. Já falei, é 3-1 o jogo. 3-1.
Gente, o link tá na descrição aí, entendeu? Quem puder aí curtir, compartilhar e comentar aí, eu agradeço. Entendeu? E vambora, pra cima.